Boa noite a todos. Eu desejo a todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e te convido nesse instante a aquietarmos o coração, reunirmos todo o nosso ser agora, junto com os nossos, para iniciarmos a leitura da segunda carta de Pedro. Então eu queria, antes de qualquer coisa, orar com você, bem rápido, pedindo a Deus que nos ilumine o entendimento. Pai Celeste, obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra e ser exposta a ela. Fala conosco, revela-nos mais de Ti, Deus, joga luzes no nosso entendimento, clareie tudo, cure as nossas almas e fortaleça-nos na caminhada com Cristo. Ajuda-nos a sermos práticos no amor. Sim, Pai, sinceros no serviço ao Senhor, desprendidos para a Tua obra. Muito obrigado. Muito obrigado a todos quantos estão agora ouvindo essa palavra, lendo essa palavra, que haja cura no ser de cada um. Sim, Pai, cura integral. Eu te peço um milagre na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, as características a gente vai trabalhando com vocês, mas a autoria nós não vamos discutir muito, embora os estudiosos negassem a priori que essa carta fosse de Pedro. A data é essa mesma, o final da década de 60, não tem uma ordem cronológica certinha. Uns colocam essa carta antes de Hebreu, outros depois de Hebreus, uns colocam antes de 2 Timóteo, outros depois. Mas como nós já lemos a primeira carta, vamos na sequência à segunda carta, e o final é esse aí. É uma carta pouco lida hoje, mas também em função de que na história os primeiros cristãos demoraram, a ter essa carta e a ler essa carta. Você vê que no ano 170, no cânon muratório, ela ela não fazia parte do cânon, ela só foi ser aceita no cânon lá no século IV, que no final do século IV. Mas aqui o que compete a nós é entender que essa carta é uma carta importantíssima e eu sou apaixonado com ela, e eu quero te convidar a se deliciar comigo e ser curado e ser iluminado e ser fortalecido. Ela é a carta que ela traz para nós um embate muito forte, porque Pedro está escrevendo aqui para tentar destruir as crenças, as heresias e os homens heréticos que vinham tentando ameaçar a igreja, o início da igreja. Possivelmente era o gnosticismo, porque muitos eles tergiversavam a palavra em favor de si próprios, para que a palavra casasse com os fins deles, com os propósitos deles. Então eles torciam o evangelho de Jesus Cristo, liam, interpretavam Paulo errado, interpretavam Pedro errado, mas não era porque eram ignorantes, não, faziam isso conscientemente para casar com os interesses pessoais deles. Então eu te convido nesse instante a nós iniciarmos essa leitura. Está aqui, primeira carta, eu convido você a abrir aí, vamos lá, por favor. Diz assim o texto, Simão Pedro, e isso é importante colocar porque essa Simão só aparece aqui, aparece lá em Atos 15, mas geralmente é Pedro, pois uns dizem que Simão era o nome anterior à conversão, ao chamado de Jesus, e Jesus o chama de Cefas, de Pedro, Aí Simão Pedro, ele servo e apóstolo de Jesus Cristo, e ele usa servo, como já disse para vocês, é doulos, e a palavra, o significado próximo real é escravos, É escravo porque nós somos agora possessão inalienável de Deus. Nós somos servos porque estamos à disposição de Deus. Nós somos servos porque temos dentro de nós uma indisputável obediência a Deus e estamos em constante serviço a Deus. Nós somos servos no sentido positivo, porque antes éramos servos, escravos do pecado, do diabo, do mundo. Agora não. Eu sou um servo livre em Jesus, acolhido e amado por Jesus. Está escrevendo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, para quem que ele está escrevendo? Ele está escrevendo aqui a todos os irmãos
que eram distantes, que eram forasteiros, que eram estrangeiros, que não fazia parte dessa, entre aspas, nação privilegiada. Pedro está usando aqui a expressão grega isotimos, iso, igual, teme, honra, né? Aqueles que receberam iguais honra e privilégios. Foi outorgado, não foi porque nós merecemos, eu fiz alguma coisa, não. Eu fui adjudicado, eu fui recebido, ou seja, não tem mérito próprio, amados. Isso aqui é tremendo. Ou seja, então a carta é aos forasteiros, aos que eram distantes, aos gentios, a cada um de nós, que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, porque entendemos que Deus não faz acepção, Deus não tem uma classe, um povo especial, todos são iguais diante de Deus, e isso vale para os nossos dias, porque os humanos brigam, as nações brigam, mas as nações não foram chamadas para disputarem poder e brigarem umas com as outras. Os homens não foram chamados para brigarem, mas para amar e cuidar uns dos outros. Entendam isso. Deus não tem um povo especial na terra. Deus não faz acepção de pessoas. E eu quero discutir com vocês, porque ele fala assim, fé igualmente, né? A palavra igualmente é o que eu já disse, isotimos, preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vai falar dessa justiça. Essa justiça é justamente aquela que eu não consegui produzir na terra para ser salvo, que você não conseguiu produzir, que ninguém conseguiu produzir conforme a lei, porque a lei nos tornava escravos do pecado. Ele está falando dessa justiça de Deus manifestada na terra e praticada a Jesus. Jesus satisfez a justiça de Deus. Então, nesse Jesus, nessa graça que nos foi dada, outorgada, ele está dizendo, verso 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, que é nosso Senhor. E quando ele fala de conhecimento aqui, ele não está fazendo a diminuição, que para mim ter Deus eu tenho que ter um conhecimento filosófico, uma sofia, um conhecimento como o mundo quer, em mergulhar filosoficamente nos intestinos de Deus. Não, ninguém conhece Deus pela sabedoria humana, pela sofia. Não, o conhecimento aqui que ele coloca é epignosis, é um conhecimento crescente, pleno de Deus, e esse conhecimento é a luz do Evangelho que brilha, ou seja, qualquer forma de conhecer a Deus por si mesmo, seja na sofia, na sabedoria, né? Filosófica, seja no misticismo, eu buscando através de um chá, por exemplo, de Santo Daime que eu vou tomar, através de uma viagem que eu vou fazer aqui, tudo isso é dentro do mundo psicofísico, no mundo da carne. O conhecimento que está sendo proposto por ele aqui é o conhecimento pleno de Deus, via fé e iluminação, a mente abriu, cresceu, é algo que acontece no espírito, não é no mundo da carne. É produção de Deus. É em Jesus que está o pleno conhecimento de Deus. Paulo diz, em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, eu quero conhecer Deus, eu tenho que conhecer Jesus. Isso é crescente, isso é pleno. Deus nos encheu. Verso 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas de Deus, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí Pedro vai citar aqui características tremendas de Jesus, né? Ele vai falar assim que esse Jesus é o Jesus do poder, né? O seu divino poder, que ele operou sinais, maravilhas, venceu morte, venceu tudo. Esse Jesus é o Jesus da generosidade, que nos doou todas as coisas. Esse Jesus é o Jesus que nos garantiu promessas preciosas, como diz Paulo, todas quantas são as promessas de Deus, nós temos nelas o sim de Cristo, o amém de Cristo, porque todas as promessas se cumprem em Jesus. Aqui as preciosas promessas, porque por essas promessas eu me torno coparticipante da natureza divina. Então esse Cristo é o Cristo que me faz participante de Deus, da natureza de Deus, porque eu fui gerado pelo Espírito.
O sêmen, a semente de Deus está aqui. Aleluia. E quanto mais eu me torno parecido com Jesus na terra, quanto mais eu me torno humano, mais divino o poder de Deus se manifesta em mim. E esse Jesus é o que nos livra da corrupção deste mundo, das paixões que há no mundo, amados. Isso é forte. E eu quero falar um pouquinho agora, há pouco, sobre essa questão da paixão e da razão que atormenta os humanos na terra, e Cristo nos livrou. Aí ele diz no verso 5, amados, por isso mesmo, por nos ter sido doadas todas essas coisas em Cristo, vós agora, eu e você, a salvação, amados, não é para me deixar pastoso, liquefeito, dissolvido nessa sociedade líquida, perdido, não. Essas promessas que Cristo me deu para me fazer mais cheio, mais perseverante, mais prático no conhecimento de Deus. Por isso mesmo vós, eu e você agora salvos, reunindo toda a vossa diligência, essa palavra é importante, diligência, cuidado, grava isso aí, amados, dirigindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então tudo começa com fé, pistes no grego, é tudo que procede da fé da parte da mente. Essa fé não é meritória, não é porque eu tenho a capacidade de crer, não, é o descanso em Deus, e esse descanso nunca é assim apático, não, é um descanso perseverante, é um descanso que caminha, que confia, que tem coragem. Então eu vou associar com a fé a virtude. Essa palavra virtude aqui no grego é coragem, é do grego arete, e a excelência. Em grego é algo eficaz, eficiente, excelente, e também significa coragem, bravura. Eu tenho que ter essa coragem, essa bravura, essa virtude. Com essa virtude eu vou associar o conhecimento. O conhecimento, como eu já disse, é gnosis, eu já falei isso anteriormente. Só que esse conhecimento aqui é diferente de sofia, que é o conhecimento filosófico produzido pelo homem. Esse conhecimento gnosis aqui é o conhecimento prático de Deus, é o conhecimento que me capacita a decidir corretamente no chão da vida, em toda e qualquer situação onde eu vou ter que experimentar algo, eu tenho que experimentar conforme Jesus. Toda minha decisão tem que parecer com Jesus. Então o conhecimento é prático, é experienciável na vida. Então com o conhecimento ele está dizendo, e com o conhecimento, verso 6, eu vou associar o domínio próprio. Essa palavra domínio próprio aqui é do grego, é ekrateia, e é diferente de paixão, é diferente dos, é eu me confrontar comigo mesmo, consigo mesmo. E conforme Aristóteles, é nessa relação entre a paixão e a consciência, a razão humana, ele vai falar de 4 etapas. Ele vai falar de uma primeira etapa, né, que ele chamou de sofrozune, onde a paixão ela é subjugada. A paixão ela subjuga a razão e ela vence nessa batalha, né? É onde se eu deixo a paixão me vencer, eu estou entregue ao apetite desenfreado. Mas aí existe um outro, onde existe a temperança sadia. É quando a razão domina a paixão, mas a luta continua todos os dias. E uma negativa é a acrasia, é a razão luta, mas a paixão prevalece. É onde existe uma incontinência. E aí surge a ekrateia, a razão luta e prevalece contra a paixão da carne. Aí é o domínio próprio. É isso que eu e você temos que caminhar para ser. É controlar as paixões que brotam de dentro de nós, sejam elas conscientes ou inconscientemente. E eu só faço isso se eu tiver esse esforço, se essa diligência, esse cuidado de reunir tudo isso dentro de mim. E ele vai dizer que com o domínio próprio eu vou reunir a perseverança. Essa perseverança aqui é a paciência, que é no grego uponome. É olhar para frente, é transformar o pior momento num passo crescente em Cristo no caminho. Tá certo? E isso aqui, essa paciência, perseverança, não é algo assim que me deixa parado,
dormindo, negligente, não. Essa paciência, perseverança é algo que acontece em meio à luta, à perseguição. É paciente nas tribulações, é perseverar em meio ao caos, é olhar para frente, é ir além, né? E diz mais ainda, ele vai dizer: com a perseverança eu vou associar o quê? A piedade. E essa palavra piedade, eusebeia, é uma palavra difícil no grego. Significa adorar a Deus corretamente no próximo. É como se eu estivesse dizendo assim, como Tiago, é uma religião prática verdadeira. A religião verdadeira prática é essa, piedade. É adorar a Deus no próximo, no órfão, na viúva, no necessitado. Isso é piedade. Isso é a característica que tem que ter em nós. Com a piedade eu vou reunir o quê? A fraternidade. A fraternidade que é essa mesmo, o amor fraternal. É a palavra grega que é Filadélfia. É isso mesmo, amados. É o amor uns com os outros. Nós estamos reunidos aqui em comunidade. Nós temos que amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, porque aquele que não cuida dos seus é pior que os descrentes. Então, de que adianta eu amar os de fora se eu não consigo amar os de dentro? É assim, esse é o amor fraternal. E com o amor fraternal, o amor. E o amor aqui é o amor que espelha em Deus. Assim como Deus me amou, eu amo. É o amor HP. É o amor que eu não preciso mais explicar, porque todos sabem que é o que vence. É um dogma, não é um dom. É o chão por onde eu piso. É o meu estilo de vida. Esse é o amor. Aí ele diz: porque se todas essas coisas existindo em mim e em você, e em nós aumentando, crescendo em nós, fazem com que eu e você não sejamos inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu vou sempre conhecendo mais de Deus, e eu não me torno inativo sem frutos, não. Eu vou gerando vida no chão da terra. A vida vai manifestando através de mim também, porque o Cristo está cada vez mais cheio, cada vez mais pleno. Por favor, então lute para que essa lista, e a Bíblia gosta disso no Novo Testamento, por conta dos mestres, eles achavam que as listas ajudavam os alunos a levar para casa certos ensinos. Você vê que tem listas em Hebreus não, tem listas por Paulo, tem listas em Timóteo, tem vários tipos de listas assim, de figuras. Gálatas 5 mesmo dá uma lista, né? Pois aquele em quem essas coisas não existem, não está presente, essa pessoa está cega na vida, está entregue às suas próprias paixões, ao mundo, a Satanás, ao inferno, está entregue à sua autodestruição, caminha a passos largos para a morte, está cego, vendo só o que está perto, só os prazeres momentâneos, só os interesses pessoais, egoístas, narcisivos. Ele está esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora, esquecendo que ele é apenas um ser relativo no tempo e no espaço, e esquecendo de que ele por si mesmo não consegue chegar lá, que se não for a mão do Todo-Poderoso em Deus, todos os dias renovando nossas vidas, nos dando dia novo, enviando o Espírito, renovando a face da terra, nos dando o sol, o ar, a chuva, tudo, não tem jeito. Não seja assim. Adore o Senhor. Por isso, irmãos, procurai com diligência, está vendo? Cada vez maior, buscando cada vez mais isso, confirmar a vossa vocação e eleição, ou seja, a salvação que me alcançou, e eu tenho certeza que eu já estou ancorado nos céus, mas eu permaneço no corpo, na carne, nesse tabernáculo. Então todos os dias eu luto, eu desenvolvo essa salvação. É o que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porquanto eu e você procedendo assim, nós não tropeçaremos em tempo algum, porque nós não estamos na escuridão, nós estamos na luz. Pois desta maneira, somente assim, da forma que Pedro disse aqui, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a fé é prática, a fé é dom, mas a fé nos põe no caminho do amor, no serviço, no esforço diário. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por esses primeiros 11 versículos, cheio de vida. Grave isso no seu coração e coloque agora o seu ser diante de Deus. Coloque os seus projetos diante de Deus, suas dores, seus angústias, seus medos, seus fantasmas. Peça ao Senhor para limpar-te pela palavra, visitar lá os porões da sua alma e jogar luz na escuridão. Deus, obrigado por esse momento.
Obrigado pela graça de estarmos juntos aqui, orando um com o outro. E eu sei que o Senhor é Deus. Então faz-nos um contigo em oração e visita a minha vida, a vida dos teus filhos, nossas casas, nossos sonhos, projetos. E Deus, faz-nos mais parecidos com teu Filho. Não nos deixe, Pai, infrutíferos, inativos no chão da terra, não. Ajuda-nos a sermos pessoas ativas, frutuosas, ó Deus, que gera vida por onde passa, que transmite vida, ó Deus, que exala o bom perfume de Cristo, que ama o irmão, que se prostra diante de Ti de forma piedosa para Te adorar, Deus, no coração das pessoas. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos do engano, livra-nos das paixões da carne que brotam em nós e tentam sufocar e matar a nossa alma neste mundo de morte. Não, Pai, que pela palavra, Pai, ó Deus, o nosso espírito, ó Deus, seja o capitão das nossas vidas, ó Deus, e controle as nossas almas, as paixões, as vontades que brotam de dentro de nós, para que tudo, Pai, que praticarmos no chão da terra seja conforme a Tua vontade e não somente a nossa. Obrigado. Sopra o Teu vento, cura cada casa, cada irmão, cada filho distante, desviado, afastado. Traz nesses dias. Visita cada casa que está agora, Pai, vivendo momentos de dores. Visita esse que está no leito, Pai, com ânsia de morte. Faz a Tua obra, Espírito. Ressuscita aqueles que estão à beira da morte. Levanta. Renova as forças dos médicos, abre as portas para o nosso Brasil, levanta o Teu povo com sede e fome de Ti e quebra os grilhões da pandemia, as cadeias de Satanás, e levanta o Teu povo nesse dia, ó Deus, no chão da terra, aqui no vale, aqui em Minas, no Brasil, nas nações, ó Deus, e que o Teu reino cresça a partir de nós. Obrigado por este momento. Nós assim abençoamos o Teu povo e repreendemos todo o mal, toda obra maligna, todo laço, toda armadilha em nosso caminho, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.